Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, pela Vale TV. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem, o movimento Capitalismo Consciente, né? Um movimento que preza, que enfim, que tem o intuito de transformar a maneira de fazer investimentos e negócios aqui no Brasil. E hoje eu trouxe um convidado super especial, o Dario Neto, que ele é diretor geral, então, do Instituto do Movimento do Capitalismo Consciente aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho com ele, né? E vamos ver como é que funciona, né, Dario? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obrigada por ter aceito o convite, Dario. É um prazer tê-lo aqui, né, para conversar um pouquinho sobre esse movimento tão lindo, né, no qual eu também faço parte como embaixadora, mas nada melhor de que tu falares pra gente aí como funciona, né? Então, seja Oi, bem-vindo. tudo bem? Não, eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Vai ser um prazer poder responder as questões, enfim, eventualmente engajar mais e mais ouvintes, e a tua audiência no movimento que tem se espalhado e crescido no Brasil. Obrigado pelo espaço. Imagina, é isso aí mesmo, né? Acho que o objetivo desse programa é trazer essas ideias novas, esse jeito diferente de se relacionar no mundo corporativo, né? E também com a sociedade e com o planeta, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho, Dario, pra gente, como é que o capitalismo consciente chegou para você, assim, como é que foi essa história do Dario com o movimento? Bacana. Bom, acho que minha relação como profissional e como pessoa com a agenda de sustentabilidade, né, ou o que a gente chama hoje de ASG, ela vem desde a minha formação como indivíduo. Eu estudei engenharia ambiental, me formei em engenharia ambiental, e desde essa época eu já tinha uma atenção especial para temas ligados à emergência climática, aquecimento global, desigualdades, né? Temas que permeiam a construção de uma nova forma de fazer negócios, a construção de uma nova economia. E então isso fez parte da minha formação, da minha educação, né, enquanto indivíduo. E, e ali, mais ou menos em 2015, 2014, 2015, eu comecei a ter acesso à literatura de capitalismo consciente, traduzida para português. Foi quando eu li pela primeira vez Capitalismo Consciente, né, o livro que se tornou um best-seller no Brasil. E depois a Bíblia do Capitalismo Consciente, né, que é o Firms of Endearment, aqui no Brasil traduzido para Empresas Humanizadas. E aí isso começou a me provocar reflexões sobre talvez um caminho, né, para a resolução desses desafios socioambientais que nós vivemos no Brasil, no mundo, no planeta, e um caminho que passa não só pelas políticas públicas, não só pela mobilização da sociedade civil organizada, como também pela iniciativa privada. Passa por essa corresponsabilidade das empresas, né, por reinventarem a sua forma de fazer negócios e investimentos para serem agentes de cura, né, para serem agentes corresponsáveis por esses desafios. E aí eu tentei começar a aplicar isso na minha própria trajetória empreendedora. Então, eu tenho um pequeno grupo de negócios que tem crescido, tem ano após ano aí prosperado um pouco, e eu tentei começar a aplicar esses conceitos de um propósito maior, de distribuição de poder e capital, uma nova forma de fazer gestão, cultura, nas minhas próprias empresas, para experimentar os desafios, né, os trade-offs, e as oportunidades também de tentar, enfim, aplicar na prática aquilo que você acredita sobre fazer negócio. Ai, que legal, que legal. E é uma pauta super importante hoje, né, Dario? Porque a gente vê, assim, um contexto, principalmente no Brasil, de muita desigualdade ainda, né? A gente sofre muito ainda com os efeitos de um capitalismo que realmente, assim, não é a melhor versão, né, desse movimento. Mas, enfim, queria que tu contasse um pouquinho para nós como é a timeline aqui do capitalismo consciente, como esse movimento chegou no Brasil, porque ele não é um movimento brasileiro, né? Então, conta pra gente como é que foi esse processo. Claro, com prazer. Nossa origem, enquanto organização, ela tem início ali mais ou menos em 2004, num estudo de marketing, né, conduzido pelo professor indiano-americano Raj Sisodia, acadêmico de Babson College e cofundador do movimento. Como um bom estudioso de marketing, ele estava monitorando, né, as alocações de recursos, investimentos das maiores empresas nos Estados Unidos, para a agenda de marketing, para aquisição, manutenção de cliente, promoção das marcas. E ele ficava muito inquieto com o fato de que o investimento somado, né, aproximado das 500 maiores empresas americanas, superava o PIB da Índia, na ocasião, que era o país de origem dele, né?
Além disso, ele monitorava, né, a Standard & Poor's, as bolsas de valores, e percebeu que um grupo de empresas que não compartilhava dessa prática de investimento maciço em marketing estava prosperando, né, no preço das suas ações na bolsa, na S&P, e isso deixou ele um pouco inquieto, né? A gente está falando ali em 2004, 2007, 2008, quando ele atualizou o estudo na grande crise do subprime. Estamos falando de Southwest Airlines, estamos falando de Whole Foods, estamos falando de Starbucks, estamos falando de Patagônia, enfim, uma série de empresas que ele passou a acompanhar, né, naquele momento. E o que ele percebeu é que talvez não tinha tanto a ver com marketing assim, tinha a ver com uma nova abordagem de negócios e investimentos. E aí é quando ele publica, né, o Firms of Endearment, Empresas Humanizadas, mostrando, né, como essas empresas compartilhavam de práticas e pilares de negócios, princípios de negócio um pouco diferentes, né, que acabaram se tornando depois os 4 pilares do capitalismo consciente, né? Empresas que têm um propósito maior para além da geração do lucro, empresas que têm um cuidado, né, uma orientação para os stakeholders, né, buscando nutrir relações ganha-ganha-ganha, com toda a cadeia de valor, né, fornecedores, comunidade, acionistas, colaboradores, enfim, não só com o acionista, empresas que buscam nutrir uma liderança e uma cultura mais consciente, né? Então, lideranças apaixonadas por esse propósito maior, capazes de liderar a organização, né, homens e mulheres capazes de liderar uma organização em torno desse propósito, traduzir ele em um produto, em um serviço que de fato entrega valor, né, para os stakeholders, para os clientes, e uma cultura com artefatos que sustentam esses princípios de negócio, uma cultura humanizada, na qual as pessoas entendem, né, o porquê fazem o que fazem, não só o que fazem, né, não só a sua função ali, não só os colaboradores, mas toda a cadeia de valor, fornecedores e tudo mais. E ele, enfim, divulga esses pilares de negócio e divulga uma informação muito interessante, que para mim é uma das principais, que acaba dando origem à fundação, né, dando origem ao movimento em 2010, nos Estados Unidos, que é o fato de que, na média, do preço das ações das 500 maiores dos Estados Unidos, empresas, essas empresas ditas humanizadas pelo Raj, nos Estados Unidos, elas chegaram a performar no preço das suas ações 1.500% mais, né, quando a gente olha no horizonte de 15 anos ou mais, então uma abordagem de longo prazo. De forma que a tese capitalista consciente nasce, em 2010 o livro Capitalismo Consciente é publicado, escrito, né, o famoso de capa amarela, e o movimento é fundado. Rapidamente ele se alastra, né, ele vai primeiro para a Austrália, depois... Esse mesmo. Rapidamente ele se alastra, depois vai para a Austrália e chega em 2013 aqui no Brasil como uma associação civil sem fins lucrativos, e cá estamos aqui há 8 anos promovendo essa agenda no país. Que maravilha, né? E é um movimento, né, que casualmente, assim, contando um pouquinho da minha história com relação ao movimento, né, eu acho que eu já era do capitalismo consciente antes de saber que existia um movimento, né? Eu acho que conversando com os outros embaixadores, enfim, né, a gente sente isso, né? Há uma força interna que já nos movia para esse sentido, né? E a formalização desse movimento nada mais foi do que concretizar, de colocar em prática, né, tudo que a gente percebe, né? Nesse mundo corporativo é um mundo ainda muito, muito difícil de se lidar, né? Mas tu comentaste, Dario, e aí eu queria seguir na provocação, da importância das empresas nesse processo, do protagonismo das empresas nesse processo. Fala um pouquinho mais sobre essa questão, que eu acho que é super importante nesse momento que a gente vive. Ótimo. Bom, acho que quando a gente observa, né, os principais fóruns multilaterais do mundo, a própria ONU, o Fórum Econômico Mundial, acho que fica quase que evidente um processo de transição de governança no mundo, né? A gente tem um esvaziamento, né, do poder do Estado, né, dos governos, e uma transferência desse poder e, por consequência, né, da responsabilidade para as empresas, né? Então, a gente acredita como movimento que não tem como nós resolvermos os desafios socioambientais que nós temos no país e no mundo sem uma atuação interdependente das empresas, dos governos, né, por meio das políticas públicas e da sociedade civil organizada de maneira geral. Não é um mais e a gente acredita que nesse processo
é preciso que haja, é preciso que exista um protagonismo muito maior do empresariado, das lideranças empresariais, e uma responsabilidade, uma corresponsabilidade assumida, um accountability, né? Sim. Muito maior por meio das empresas. Basicamente, por conta desse processo de transferência de poder, de transição de governança global, e porque nós não temos mais tempo, né? Essa é a verdade, né? Então, nós precisamos de pautas estruturais, estruturantes das políticas públicas, mas a grande realidade é que, se nós não tivermos empresas que se propõem, né, a resolver problemas e promover cura no seu entorno, na sua cadeia de valor, ao invés de criar mais problemas socioambientais, vai ficar muito difícil de reverter boa parte do cenário que a gente enfrenta hoje, né, de Agenda 2030, aí, que a gente pode, talvez, de maneira essencialista, resumir em desigualdades e emergência climática, né? E acho que está cada vez mais claro para o grande mercado de capitais que essa é uma pauta de de-risking, né, de gestão de risco. Então, o ASG explodiu justamente porque a tradicional equação, né, do mercado financeiro, né, de risco, retorno e liquidez, ela ganhou uma componente nova, que chama impacto. E basicamente porque o retorno dos investimentos, né, o risco, né, das operações financeiras, dos grandes investimentos no mercado de capitais, no mercado financeiro, começou a ser afetado e impactado por mudanças climáticas, pelas desigualdades, né? No final do dia, não tem negócio bom em país ruim, não tem negócio bom em cidade ruim, né? E acho que as empresas estão percebendo que essa visão, né, autocentrada, independente, da porta para dentro e da porta para fora, né, ela não faz muito sentido, né, a longo prazo, ela não dá perenidade para os negócios, né? Então, poxa, como é que a gente vai pensar a perenidade do empresariado, de uma organização grande, né, com, sei lá, dezenas de milhares de funcionários, num país como o nosso, que tem sido tão afetado, né, por exemplo, internacionalmente, pela nossa imagem com relação à Amazônia, né? Tudo isso traz impactos muito importantes, né? Não só sobre a vida, não só sobre as futuras gerações, sobre os nossos filhos, filhas, netos, netas, mas também sobre a perenidade dos negócios, né? E isso é uma coisa muito, muito importante, Dario, que tu comentaste agora, é esse olhar, me parece assim estamos falando de capitalismo consciente, né? Talvez estejamos evoluindo um pouquinho na questão da consciência, né? E essa consciência, ela acaba permeando vários tipos de instituições, né? Tem o capitalismo consciente, tem as empresas B, tem o Fórum Econômico Mundial pensando sobre isso, né? Então, eu não sei se tu percebes esse movimento, né? E eu acho que o capitalismo consciente, ele tem feito esse trabalho também de educativo, né? De sensibilização para essa mudança, né? Essa necessidade de mudança. Não, com certeza. Ele é um movimento coordenado, e para quem já fazia parte de alguma dessas organizações, movimentos, ou acompanhava e monitorava esses conceitos, essa narrativa, acho que fica evidente que os sinais, eles se multiplicaram no mundo e eles começaram a ter um espaçamento cada vez menor temporal, né? E a gente pode citar da virada editorial do Financial Times nos Estados Unidos, aos temas do Fórum Econômico Mundial, né, com o capitalismo de stakeholders e depois o reset do capitalismo, as cartas da BlackRock, né, com seus 7, 8 trilhões de dólares de assets, também, né, o Larry Fink escrevendo as cartas, cada vez mais dizendo, né, sobre a importância de considerar propósito, considerar governança, considerar impacto de carbono na tomada de decisão e nas estratégias de negócio, né, e o quanto eles tomaram também recentemente ações concretas com parte da carteira de investidas, né, de investimentos, que não estavam caminhando na direção que eles acreditam que é a direção que o mundo e que os países precisam, né, necessitam. Enfim, o próprio crescimento, né, orgânico no mundo do sistema B, em vários países, né, o crescimento do interesse das empresas pela certificação B, né, o pipeline super aquecido, em especial grandes empresas, né, começando a se mobilizar, assinando compromissos, né, declarando interesse de mudar o seu contrato social, colocando ali cláusulas B, e o próprio crescimento do capitalismo consciente também, né, no Brasil, no período pandêmico, nós saímos de poucas dezenas de associados pessoa física para mais de 3 mil associados na pessoa física, algumas dezenas de empresas para quase 2 centenas de empresas ligadas ao movimento. Isso mostra que
existe uma explosão da pauta, existe uma explosão da agenda. Alguns podem dizer, poxa, é uma moda, talvez, é um momento, né, é um lapso, e tem muito de greenwashing nisso tudo. Claro que sempre tem um bom tanto de conscious, ou greenwashing, ou como a gente queira chamar, mas o fato é que não tem caminho de volta. Né, não tem caminho de volta porque isso passa a fazer parte das análises de risco, né, e não é mais responsabilidade socioambiental, é core business, é discussão de estratégia, é competitividade, é estar vivo ou não estar vivo, é estar ou não estar no jogo, né? E é por isso que a gente tem notado um interesse, um engajamento e muitos passos e atitudes concretas de negócios e de grandes empresas, inclusive no Brasil, né, se comprometendo com metas ousadas, no que diz respeito à redução do seu impacto de carbono, à inclusão e diversidade, e atrelar bônus, resultado, taxa, né, de captação financeira via bonds no mercado também, a sua performance ESG, a sua performance em sustentabilidade, ao seu compromisso com esses pilares, né? E uma coisa interessante, né, Dario, que é essa questão, assim, não é não mudar, né? Eu acho que é quando mudar, né? A gente já está no momento, assim, eu vou ter que mudar de alguma maneira, até porque a própria geração que está vindo agora para trabalhar, ela já vem com um DNA diferente, né? Um DNA mais aberto, assim, para esse novo movimento, né? De mudança de gestão, que eu acho que é muito voltado, assim, a essa questão de gestão, como eu vou gestionar minha empresa, né? Sendo ético, sendo sustentável, né? Eu acho que é mais ou menos dentro dessa linha, né? Uhum. Não, sem dúvida. E eu acho que o desafio hoje é justamente esse, assim, né? Claro que a gente ainda está num momento de sedimentação de conceitos e consolidação dessa narrativa, aquele momento, né, da autorregulação, né? Então a gente vê aí Banco Central se mobilizando em torno da pauta, CVM, Ambima, né, taxonomia de produtos e fundos. Então existe uma autorregulação, existe uma dinâmica de mercado acontecendo para sair do superficial e tentar entender de fato o que é essa agenda, o que é essa pauta, como é que a gente aterrissa ela nos conselhos, na governança, no desenho das estratégias de negócio. Então isso está acontecendo, mas o grande desafio passa por esse quando, né? O grande desafio passa por tentar acelerar esse processo de evolução de consciência das lideranças, porque PJ são conjuntos de PFs, né? Então, no final do dia, o que a gente precisa é de mais e mais lideranças conscientes, né? Que é um dos pilares do movimento. A gente precisa de conselhos, acionistas, executivos, executivas, empreendedores, empreendedoras, educadores, educadoras, consultores, consultoras, realmente comprometidos com essa agenda, com esses pilares de negócio, né, realmente engajados, né, com essa visão sobre nova economia, com essa visão sobre negócio, porque tá claro para todo mundo que esse é o caminho, que não tem outro, ou para boa parte das pessoas das nossas lideranças, está claro. A gente não fica mais explicando muito o que é capitalismo consciente. O desafio agora é como é que a gente acelera a adoção dessas práticas e dessa agenda de maneira profunda, concreta, né? Então a gente vê compromissos para 2050. Poxa, será que a gente tem 30 anos, né? A gente vê talvez algumas decisões importantes, mas ainda muito superficiais. Então a gente precisa ganhar profundidade, precisa ganhar compromisso, precisa ganhar celeridade, né? E isso passa no final do dia por crenças das nossas lideranças. Então a gente precisa de mais e mais lideranças engajadas, comprometidas, sensibilizadas, né? E elas precisam olhar para o lado e achar mais lideranças que têm boas práticas para contar, para compartilhar, boas histórias para inspirar, né? Então é isso, é um desafio no final do dia de gente, é um desafio no final do dia de ODS zero, a gente fala, né? De evolução de consciência das lideranças. Sem dúvida. E uma outra pauta, Dario, assim, ó, tu comentaste que lá nos Estados Unidos, né, o Raj fez uma pesquisa, enfim, aqui no Brasil também tem essa pesquisa, né? Eu queria que tu falasse rapidinho como funciona isso, né, e até para as empresas aqui da nossa região que quiserem saber um pouco mais, né, acho que é importante, né, saber como funciona e ter essa noção, né. Legal. Em 2017, esse projeto começou a ser conduzido com um projeto de doutorado do professor Pedro Paro, que hoje é um empreendedor social à frente de uma startup que é parceira do movimento no Brasil, chamada Humanizadas, humanizadas.com, e um dos projetos, ou se não o principal projeto da Humanizadas no Brasil, é
a replicação de uma versão ajustada e melhorada, vamos dizer assim, da pesquisa que deu origem ao capitalismo consciente nos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Então, a gente já está com a terceira edição da pesquisa aberta para inscrições. As inscrições para empresas ou organizações com mais de 5 colaboradores, ela é gratuita, basta acessar o site, se cadastrar na pesquisa. Na última edição, nós já tivemos quase 300 empresas do Brasil, empresas muito grandes, a própria B3 fez parte desse projeto, startups, pequenas empresas, médias empresas, e no Capitalismo Consciente nós somos apoiadores, promotores desse projeto, dessa pesquisa. E agora, né, por exemplo, agora a gente está no processo final de apuração dos resultados da pesquisa 2020, e o Pedro começou já o roadshow de apresentação desses resultados, comprovando, assim como o Raj descobriu nos Estados Unidos, que as empresas que cuidam, né, da qualidade das suas relações, que compartilham dos pilares do capitalismo consciente, elas têm uma performance superior em ESG, uma performance econômica, social e ambiental superior, coletiva, inclusive, quando a gente olha para a sua cadeia de valor, sempre, né, com esses recortes de longo prazo, né, olhando ali para 15 anos ou mais, mostrando, né, que é sobre perenidade das relações, né? É interessante que a pesquisa também lá nos Estados Unidos e no Brasil deixa evidente que nos momentos de crise é que a gente testa, né, essa resiliência das relações, essa qualidade das relações das empresas com seus clientes, com seus consumidores, acionistas, fornecedores. E quando as empresas são de fato humanizadas, quando elas de fato adotam princípios de um capitalismo mais consciente, elas acabam nutrindo relações que são muito mais perenes, não são tão transacionais. Né? Então, momentos de crise, no momento da escassez, se a relação é super transacional, se ela é fria, né, se não tem cuidado nessa relação, ela facilmente se desmancha. Né? Quando a relação ela é baseada em confiança, em vulnerabilidade, em cuidado, quando existe amor no trato dessas relações multi-stakeholder, essas relações são colocadas à prova e elas param em pé, né, nesses momentos, e a pesquisa tem demonstrado, tem validado isso. É um ótimo instrumento para toda e qualquer empresa da região que queira participar, acessar o site, se inscrever, e com certeza vão ter um bom relatório de feedback, vão ter ótimos insights para saber como começar, né? E uma outra grande forma, né, de seguir esse caminho passa também pela própria aproximação com o Instituto, por meio das nossas filiais regionais e da matriz, por meio dos programas de associação. Perfeito. E então, na verdade, no capitalismo consciente, posso me associar à pessoa física e também jurídica, né? Como é que funciona e onde as pessoas podem procurar e saber um pouco mais sobre essas questões? Legal. Sim, nós somos associativistas, 85%, 90% da nossa receita vem de associações, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, parte dessa rede global, né, do capitalismo consciente. E nós temos categorias de associação pessoa física que começam com uma categoria sem contribuição financeira, até a categoria que a gente chama de embaixador certificado, né, embaixador certificado, para aqueles que querem falar em nosso nome, ou querem liderar, co-liderar filiais regionais, ou ter um papel de mais protagonismo no movimento. E a gente tem as associações pessoa jurídica também, que vão da categoria de startups, micro e pequenas, até o que a gente chama de patrono aqui no Instituto, que são categorias de contribuição maior mensal para aquelas grandes empresas ou organizações que querem, de fato, patrocinar essa agenda, apostar de verdade e se engajar também, né? Então, todas as categorias têm benefícios, normalmente benefícios que passam por conteúdo, programas formativos, educação, instrumentos que assessoram essas organizações no seu processo de adoção de práticas de capitalismo consciente ESG. E, claro, né, como a nossa ideia não é ser um movimento certificador, isso é papel do nosso movimento irmão Sistema B, a grande comunidade que é o capitalismo consciente de evolução coletiva, né? Então, nós estamos prontos para acolher toda e qualquer organização que acredite nesses pilares, que acredite que esse é o caminho, independente de onde ela esteja, essa liderança ou essa organização, na sua jornada evolutiva de consciência, né? A beleza da comunidade é essa pluralidade, né? Poder ter empresas que estão um pouco adiante na pauta de diversidade e inclusão, outras estão um pouco adiante na pauta de gestão de fornecedores ou de stakeholders, outras que estão um pouco adiante na pauta de propósito ou cultura, e poder ter essa troca, essa evolução coletiva, conjunta dentro da nossa comunidade, sempre respeitando tempos e movimentos, tentando acelerar essa evolução de consciência das lideranças por meio da nossa agenda educacional aqui no movimento.
Eu acho que é super legal, né? Eu acho que quanto mais, né, Dario, a gente fala sobre essa pauta, né? Isso também, de uma certa forma, ganha força, né? Aonde a gente habita, aonde a gente se relaciona, né? Porque todo o contato que a gente tem, né, independente, se for no mundo corporativo, até mesmo na academia, eu também me relaciono muito com alunos, né, e tudo mais, é um momento de se falar sobre o assunto. Eu acho super válido, né? E de qualquer forma, assim, é produtivo a gente repensar e trazer esse nível de consciência. E tu falaste uma coisa super legal que para mim, assim, me tocou muito quando eu conheci o movimento, é esse respeito à singularidade, né? Respeito aos níveis de consciência de cada empresa, aos níveis de consciência de cada ser humano, e saber que, eu não preciso ser bom em tudo, mas que esteja aberto, né, a essa nova construção, a esse novo olhar que está sendo proposto, né? Eu acho que é super legal nesse sentido, né? Eu queria que tu deixasse, daria uma mensagem aqui final para nós, para quem quer saber um pouco mais sobre o movimento, enfim, uma palavra final, porque agora a gente já está no finalzinho mesmo. Legal. Não, agradecer o espaço, o momento, sempre bom falar do movimento, promover essa agenda. O Brasil é um país de dimensões continentais, a gente acredita que capitalismo consciente só vai ser verdade para o Brasil quando a gente tiver o pequeno empresário, a pequena empreendedora, o empreendedor da startup, das nossas regiões, né, das nossas micro-regiões, né, espalhadas, né, pelos quatro cantos do país, entendendo, aplicando esses conceitos. É uma discussão macroeconômica, mas no final é muito simples. Né? A gente fala sempre que a melhor forma de se dar bem é fazendo bem. E capitalismo consciente é sobre isso. Então a gente espera muito que essa nossa fala aqui alcance pelo menos dois, três empreendedores, empreendedoras, empresários locais, que eles adotem os princípios, que eles se associem ao movimento, à filial regional, e que eles tragam mais e mais pessoas. Né? A gente precisa atuar em rede de maneira interdependente para escalar essa mensagem, para levar ela para mais pessoas, pessoas realmente interessadas em entrar nessa jornada evolutiva e adotando as práticas pouco a pouco, a seu tempo, né? Conforme a sua disponibilidade e possibilidade. Perfeito. Te agradeço muito, Dario, aqui por estar com a gente, estar falando aqui para o Rio Grande do Sul, num dia gelado, acho que é o dia mais gelado do ano aqui, Muito. né? Mas enfim, a gente está muito feliz, né? E com certeza aí é um movimento que eu posso dizer também por estar mais próxima dele, né? O quanto realmente é importante para todos nós, né? A gente saber sobre o que está acontecendo no mundo, né? E tentar fazer essa comunidade fazer acontecer, né? A gente, na verdade, nós somos protagonistas desse movimento de transição, né? Eu acho que é super importante cada um de nós assumir essa responsabilidade como empreendedor, empreendedora, ou também tendo o seu negócio, né, como protagonista para poder fazer essa revolução que a gente quer ver, né? Agradeço o pessoal que está com a gente aqui pela Vale TV, nesse programa As Pessoas Inspiram, onde a gente traz sempre ideias inovadoras, pensamentos, pessoas, negócios que podem realmente impactar positivamente as nossas relações e o nosso comportamento daqui para diante. Tá bem? Obrigada, Dario, e obrigada, Agradeço. pessoal. Até mais. Valeu, valeu. Tchau, tchau.